terrena daqueles que nasceriam da linhagem de Abraão espiritualmente. Sim. E o que fica difícil das pessoas enxergarem e que nunca vai ser ensinado dentro do sistema religioso é essa diferença. No Antigo Testamento, quando o pessoal tinham que cumprir as leis, eles olhavam para aquela pedra ali e eles faziam aquilo porque as pedras tinham os mandamentos, a lei mandava eles cumprirem, era algo que vinha de fora para dentro, era uma imposição que vinha de fora para dentro, né? Por isso que chama de filho escravo, né? Sim. Só que tem um detalhe, Paulo fala que quando o Messias chega, ele veio nos comprar de escravo para filhos. Sim, e aí quando acaba, no momento que ele diz está consumado, essa imposição para de existir. As pedras que tinham esses mandamentos, agora é como se elas não existissem mais. Externamente, pessoas, elas vêm para dentro agora, sim, como Paulo fala elas em Hebreus. A Arca da Aliança, no caso, seria o nosso coração. O tabernáculo, que era feito de peles de animais, é uma alusão às peles do nosso corpo, né? Humano que foi e as leis que ficavam na pedra, agora estão dentro do nosso coração. E o Espírito nos faz cumprir essas leis sem imposição nenhuma. Se você tiver o amor dentro do seu coração, o amor ao próximo, que o Messias pregou tanto sobre isso, você cumpre esses mandamentos sem precisar fazer por imposição. É por isso algo que ele diz vem de dentro para fora. A lei e os profetas se resumem no amor ao próximo. Ou seja, ali ele matou a pau. A lei e os profetas se resumem no amor ao próximo. Sim. Então, o que mais nós precisamos fazer? É verdade. Para que tanta letra? Para que tanto conhecimento? Para que tanto estudo? É escola dominical, é tanta coisa, é cultos e mais cultos, é liturgia e mais liturgia, e batismo, e tanta coisa, quando na verdade bastava o povo praticar o amor ao próximo, que estariam cumprindo a lei, os profetas, e estariam próximos do eterno, né? Muito. Foi o que o Messias veio fazer. Por isso que ele disse que eu sou a luz do mundo, né? O povo estava em trevas, né? O povo não tinha a verdade dentro delas, eles praticavam a verdade que estava por fora, era de fora para dentro. Aí quando o Messias fala para Nicodemos de nascer do Espírito, ele estava querendo dizer, é de dentro para fora agora, Nicodemos. Isso. Agora mudou. Aqueles que mudarem de dentro para fora, que ouvirem a voz, que forem circuncidados no ouvido, porque na graça a circuncisão, Paulo fala em Romanos 2, que é no ouvido, né? É a circuncisão que acontece espiritualmente, não mais num órgão genital, né? Então, essa é a grande dificuldade das pessoas, é separarem a velha aliança da nova. E nós aqui, quando lemos aqui Mateus 3, quando João está batizando, tem alguns detalhes aqui importantíssimos. Legal. Porque o Messias, quando ele chega em Israel, ele encontra uma Israel toda prostituída. Ele encontra uma Israel que estava muito longe do Criador. Inclusive na parábola das 10 virgens ele deixa claro que elas estavam loucas, né? Estavam perdidas. E o Messias sempre fala que quem as fez se perder foram as árvores que o Pai não plantou. Foram homens maus, como ele diz em João 10, que entraram pulando o muro. Lá em João 10 ele fala, aquele que não entra pela porta, mas pula o muro, é ladrão e salteador de ovelha. Sim. Não foi chamado pelo Pai. E eles entraram dentro de Israel através dos cativeiros que Israel foi levado por desobedecer a voz do Espírito, através dos profetas. E ali esses homens entraram, fizeram misérias. O Messias chega a dizer em João 8 que eles estavam... É João 8, se eu não me engano, que ele fala que eles estavam assentados na cadeira de Moisés. Eu não lembro se é em João 8, mas eu lembro que... É em Mateus 23 também. Mateus 23 e muitas outras passagens que ele briga com esses homens, chama eles de fariseus. Não, em Mateus 23 ele esculacha o sistema religioso ali da época. E serve exatamente pra gente nos dias de hoje, cara. É impressionante. Essa passagem é impressionante. Ela não tem época, né, na verdade. Não tem época. Se você trouxer ela do sistema religioso de lá pra cá, bate igual. Porque o sistema religioso, ele não morreu. Quem morreu foi o Messias, né? O Messias morreu. Eles mataram o Messias e continuaram vivos e hoje estão muito pior. Eu acho que eles estão muito pior hoje do que era naquela época. Porque eles evoluíram, cara. Eles evoluíram e se expandiram de uma forma muito grande. Que eles se uniram, né? O que saiu dali, começou ali de dentro de Israel, eles se uniram com todo o paganismo romano, o paganismo da Grécia, e aí foram alastrando, chegaram... E na verdade eles fizeram a junção da besta do mar com a besta da terra, né? E aí criou
imagens, ídolos, começou a idolatrar os profetas, os discípulos, né, do Messias, começaram a idolatrar o próprio Messias, e o próprio Messias disse, né, que não aceitava a glória de homens, não queria ser adorado por homens. Ele veio apenas trazer à humanidade o Pai, né? Quando ele morre, ele chega a dizer, né, não vos deixarei órfão, mandarei o Espírito Santo. Ou seja, ele veio trazer ao mundo um Pai de verdade, um Pai que ensina o caminho que o Filho deve andar. Só que as pessoas estão seguindo homens que lucram com o Evangelho, que deturpam a verdade para o seu bel prazer. Mas voltando aqui na questão do batismo, o Messias, quando ele chega em Israel, o povo estava tudo então prostituído. Mas antes de ele aparecer, vem João preparando o caminho. E essa preparação do caminho de João, o que João falava? Eles falavam para as pessoas produzir fruto de arrependimento, para elas pararem de serem atores, atrizes, que o pai não aguentava mais isso. Ele estava farto de engano. Ele queria que as pessoas fossem agora sinceras. E João veio então falando, olha, alinhem, fechem os buracos, parem, fechem as brechas, né? As pessoas naquela época, eles estavam comprando os animais da mão dos líderes, cujos líderes estavam ricos, poderosos. É o que o Messias deixa claro na parábola do rico e do Lázaro, quando ele fala do rico ali, ele está falando do sistema que estava na época, poderoso. Inclusive lá, quando ele entra no templo, ele fala, vocês fazem a casa do meu pai de comércio, né? Que a casa do pai era Israel. E é uma das passagens que mais engana o pessoal, né, cara? As pessoas pensam que a casa do pai é o templo. O Messias fala 30 vezes contra o templo. O pessoal do templo matou ele. E ele fala uma vez, só pelo motivo dele estar em frente ao templo, que a casa do meu pai será casa de oração, não será casa de comércio. E o sistema religioso consegue enfiar dentro da cabeça das pessoas que o templo está do lado do Messias, e que aquele templo é como se fossem os templos religiosos nos dias de hoje, tanto católicos como evangélicos. Olha o tamanho da contaminação. Lá em Salmo 122, Davi, ele fala, né, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E aí no verso 2 ele fala, ó Jerusalém, como é bom estar dentro de teus átrios. Então ele se refere à casa do Pai como Jerusalém e não um templo. E o templo nem existia naquela época. Isso, se Salomão construiu e Davi era quem estava escrevendo ali o Salmo, então o templo não existia. Ele se referia justamente a Jerusalém, né? Então, gente, é muita coisa. Voltando na passagem aí de Mateus 3, uma coisa interessante assim, os líderes religiosos na época, eles tinham como perdão dos pecados, para perdão dos pecados, de acordo com a lei de Moisés, eram os sacrifícios dos animais. Isso. E o batismo que João fazia, ali de forma literal, de forma física, com água, era para arrependimento e perdão dos pecados. Isso. Então, quando chegam os fariseus e os saduceus, que eram o pessoal que frequentava o templo, frequentava a religião judaica, as sinagogas, os religiosos da época, quando eles se chegaram próximo a João, para receber o batismo, ele diz, raça de víboras, quem os ensinou a fugir da ira eterna? Produzam verdadeiros frutos de arrependimento. Por quê? Se eles tinham como forma de perdão os pecados, sacrifício de animais, por que eles foram ali atrás do batismo de João? E, nesse momento, João meio que nega ali o batismo dele. Por quê? Porque os frutos de arrependimento deles não são verdadeiros, pois eles praticam todas as enganações dentro de um sistema podre que já corrompia pessoas naquela época. Então eu enxergo essa parte meio que como se ele barrasse ali os fariseus, os saduceus, os religiosos, mestres da lei, as pessoas que iam até ele ali buscar aquele verdadeiro perdão de pecados, pois os sacrifícios de animais nunca perdoaram pecados de ninguém, né? E aquele arrependimento ali, a gente vai explicar o contexto agora do batismo. Esse sim poderia causar o perdão dos pecados, né? Poderia fazer a pessoa realmente, verdadeiramente, com a água, que no caso é a palavra, o ensinamento de Cristo, né? Poderia fazer a pessoa realmente nascer de novo, né? Isso é verdade. É o que poucas pessoas param para pensar. Essa prática de morte de animais é uma prática que veio da Babilônia, né? Sim, veio. Veio desde lá de Nimrod, essa prática. E adentrou dentro de Israel, né?
com a permissão do Pai, eu acredito, porque nada acontece sem a permissão dele, para trazer como uma sombra, que assim como matava um animal inocente após pecar, a pessoa não se consertava com o próximo, ela ia lá e colocava o pecado sobre o animal. Assim também eles fazem com o Messias até hoje, né? Sim, o sistema como uma prolongação. O sistema que está hoje é uma prolongação do que já estava acontecendo na época do Messias. Como você mesmo falou, mataram o Messias, o sistema não morreu. Sim. Eles não aceitaram que o véu se rasgou, porque o véu se rasgando tiraria deles toda a liberdade que eles tinham de colocar fardo sobre as pessoas. As pessoas, elas tinham aqueles homens como Deus na terra. Sim. Então quando vem o Messias na parábola do mordomo infiel e ele fala: vocês estão sendo infiéis, vocês estão deturpando a verdade do Pai, vocês estão colocando fardo sobre as pessoas, porque lá quando ele fala você poderia cobrar 60 e está cobrando 100, né? Porque lá mostra um mordomo que, no contexto, o Messias ele dá a oportunidade de aqueles homens se arrependerem. Ele falou: olha, vou contar uma parábola para vocês. Olha como o Messias tratava eles de forma carnal. Ele explicava fisicamente para eles entenderem. Ele conta a história de um rapaz que precisava ir a todas as pessoas que ele havia dissipado os bens do pai e cobrar mais barato do que ele havia vendido. Então, se ele vendeu por 80, ele agora cobraria 40. Ali o Messias está deixando claro que aqueles homens estavam colocando fardos maiores sobre as pessoas do que o pai pediu. Fato que ele comenta depois em Mateus 23, vocês colocam fardos sobre as minhas ovelhas que nem vocês conseguem carregar. E lá o Messias deixa claro, ele fala: olha, se vocês forem e tirarem o fardos, eu posso até aceitar vocês. Mas sabemos que no final do contexto diz que eles riram do Messias, eles zombaram dele. Sim. E ali naquele momento ele rompe o contato com Israel. Naquele momento ele fala: o noivo, em caso de adultério, ele pode se separar de sua noiva. Aí então o Messias ali, ele rompe, ele dá uma carta de divórcio para Israel. Fato que você nunca vai ouvir dentro de um sistema religioso. E lá o Messias ainda fala palavras mais duras ainda. Ele fala: aquele que se contaminar com a repudiada, a Israel terrena, Israel que o Messias não aceitou mais, ele agora buscaria os espirituais, a Israel que nascesse do Espírito, não nascesse mais da lei externa, mas da lei que foi colocada agora no ser humano, no verdadeiro templo. Sim. Porque no madeiro acaba-se a réplica do templo celestial. Sim. Está escrito, Paulo fala em Hebreus, que o Pai deu a réplica do templo celestial para Moisés, e isso até o madeiro. Após o madeiro, o verdadeiro templo foi comprado, que é o ser humano, porque o Pai não habitava no tabernáculo. Sim. E se no madeiro o Messias disse que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, cumprindo a profecia do profeta Joel, então o Espírito que habitava o tabernáculo, o Pai transferiu para nós. Sim. Para habitar nós. E é isso que João fala em Mateus 3. Que quando João está ali batizando as pessoas, e ele chama os líderes de raça de víboras, né? Quando João está ali, ele vê vindo o Messias. Eu acredito que a emoção dele foi muito grande, né? Demais. E ali, as pessoas estavam confessando os seus pecados para poder se batizar. E aí, um detalhe que eu até anotei aqui: será que elas estavam confessando os pecados dela para João? Se Tiago fala, lá no capítulo 5 de Tiago, que nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros, é a quem nós erramos. Eu acho que João falava para a pessoa assim: ó, volta lá em quem você roubou, igual o Messias fazia. Porque lembra quando o Messias viu o rapaz trazendo aquele animal para ser sacrificado? O que o Messias falou para ele? Como pode você trazer um animal para ser morto se você não se consertou com seu irmão? Volta lá, se conserta com ele, depois vem e traga a sua oferta. E tudo isso por quê? Porque ali era a velha aliança. Sim. Essa prática de trazer oferta só durou até o madeiro. O sistema ele é tão maligno que eles colocam o Novo Testamento nas Escrituras, começando no nascimento do Messias, um fato que é impossível. Porque Paulo fala em Hebreus 9 que é impossível haver um Novo Testamento se o testador ainda estiver vivo. Sim. O Messias mesmo, ele fala: eu não vim abolir a lei,